No ano de 1955, um físico renomado chamado John Wheeler, ele propôs uma teoria que era bem inusitada, bastante diferente, porque ele estava falando sobre o próprio tecido do espaço-tempo. E nesse caso, ele estava falando que o tecido do espaço-tempo poderia ser formado por algumas partículas chamadas de partículas virtuais. E essas partículas nada mais, nada menos seriam partículas e suas antipartículas que se encontravam e se aniquilavam. Dessa forma, a todo instante existem partículas em todo o universo sendo criadas e sendo destruídas. Consequentemente, essas partículas, ao serem destruídas, elas liberam energia. E talvez essa energia que essas partículas virtuais liberem auxilie no desenvolvimento da expansão do nosso universo. E, obviamente, essa é uma teoria que não é tão simples de ser corroborada, uma vez que na década de 50 ainda não existiam equipamentos muito sofisticados para que fosse possível determinar que isso era plausível. E então, somente depois de alguns anos, foi possível começar a estudar mais profundamente a possibilidade do tecido do espaço-tempo ser formado por alguma coisa, uma vez que se ele existe, ele tem que ser formado por alguma coisa. O problema é que essas coisas, elas não se apresentam na física clássica, ou seja, a gente não consegue interpretar essas coisas com a física do nosso dia a dia. Não dá para fazer isso. Nós temos que levar em consideração aspectos de que essas partículas se encontram num universo físico que é o universo quântico. E no universo quântico, algumas leis elas acabam sendo um pouco diferentes. Por exemplo, essa possibilidade de que ocorra essas formações de partículas virtuais, elas realmente, hoje sabemos que elas acontecem. Principalmente é possível observá-las dentro de aceleradores de partículas, uma vez que é possível ver que algumas partículas acabam tendo desvios no vácuo. E esses desvios no vácuo se dão por causa do surgimento de partículas e desaparecimento de partículas dentro dos aceleradores. Então, há essa fenomenologia ocorrendo. A gente sabe que isso acontece. Contudo, ela não é muito visível todo o tempo. E nessa teoria que o John Wheeler trouxe, ele estava falando que o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo, seria formado por partículas que surgem e desaparecem. Consequentemente, o tecido do espaço-tempo ele não seria algo contínuo e liso, mas sim seria uma coisa um tanto quanto porosa ou mesmo espumosa, uma coisa granulada. Por quê? Porque todo o tempo surgiriam partículas e essas partículas desapareceriam. Então, essa é a base da ideia da teoria da espuma quântica ou espuma do espaço-tempo. E isso é uma coisa assim que a princípio parece ser bastante louca, né? Porque a gente está falando de espaço-tempo e a granulação do mesmo. Ou seja, o espaço-tempo, o tecido pelo qual até mesmo temos o dobramento deles na presença de uma grande massa, ele seria algo poroso. E como podemos comprovar isso? Será que existe algum experimento que demonstrou essa porosidade do espaço-tempo? E existem alguns indícios. O grande problema é que
para que seja possível observar essa granulação, essa espuma, nós temos que levar em conta aspectos de uma métrica ou uma metragem que se aplique às constantes de Planck, no caso, a distância de Planck, que se dá em 10 a menos 35 metros, ou seja, é algo extremamente minúsculo. E nessa metragem, as partículas acabam não sendo afetadas pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Então você consegue determinar energia e você consegue determinar posição. E isso é uma coisa que é bastante rara de ser visualizada e também muito complexa de ser interpretada, porque ela acaba quebrando alguns princípios muito básicos da física. Dessa forma, é necessário que as observações se deem em uma escala muito pequena. Houve alguns experimentos em 2005 que fizeram análises de fótons que vinham de uma determinada estrela em direção à Terra. E nessa análise foi observado que alguns fótons acabavam chegando um pouco depois de outros. E a questão era, como que esses fótons têm uma velocidade inferior, se eles têm a mesma energia? O que fez com que eles chegassem depois? Uma vez que eles se locomovem na velocidade da luz. E ali, então, questionaram a possibilidade desses fótons terem perdido energia, porque no momento em que eles passavam pelo espaço, houve uma variação com partículas virtuais. Então, o espaço se deformou devido à presença de partículas virtuais. Ou seja, seria a granulação, a espuma do espaço-tempo acontecendo. E isso é uma coisa extremamente complexa de ser analisada, uma vez, como eu disse, há a necessidade de fazer uma análise que é de 10 a menos 35 metros. Então, isso talvez pudesse comprovar a existência de que o nosso universo ele é espumoso, tem essa espuma quântica. Atualmente, algumas teorias elas começam a trabalhar com o seguinte fato. Cada uma dessas bolhas, chamadas de bolhas de espaço-tempo, na realidade elas são mini-universos. Ou seja, o nosso universo como todo seria formado por diversas bolhas. Uma quantidade absurda de bolhas que estariam surgindo e explodindo a todo instante. Ou seja, ocorreriam Big Bangs a todo instante. Logo, a gente pode imaginar que o universo é feito por milhares, bilhões, trilhões de outros pequenos universos que surgem, implodem a todo instante. E essa é uma das teorias que vem sendo trabalhadas atualmente. Mais uma vez, quando nós falamos de espaço e tempo, já é complicado de fazer uma análise quando temos aspectos cosmológicos, ou seja, aspectos que muitas vezes estão a níveis de observação de galáxias. Imagina quando nós falamos num aspecto do espaço-tempo a nível submicroscópico. Isso é bem mais complexo de ser analisado. Inclusive, espera-se que essas bolhas possuam uma quantidade energética muito grande, chamada energia de vácuo, e que provavelmente faz com que o nosso universo esteja acelerando cada vez mais. Então, provavelmente, isso é uma das explicações que vamos ter no futuro. Essa teoria também tenta fazer com que seja possível fazer com que aspectos e outras teorias da física se unifiquem. Talvez a espuma quântica seja a teoria de tudo. Logo, nós vamos ter, baseado nessa ideia de que o espaço-tempo
é granulado e que cada uma dessas bolhas possui uma quantidade energética muito grande, fazer com que a relatividade e a quântica acabem se reconciliando dentro de uma nova teoria. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se for possível, dê um like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também clique lá no sininho para você sempre receber vídeos de ciência como esse aqui. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam essas teorias que são bastante exóticas. Dá uma olhada aqui embaixo que eu vou deixar uma lista de livros que pode ajudar você a desenvolver uma cognição científica mais ampla. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.